O planeta Terra é cheio de lugares deslumbrantes e cheios de história, mas alguns nos impressionam por não revelarem exatamente isso e permanecem envoltos em mistério por anos. Há milhares de lugares com segredos e no vídeo de hoje iremos explorar 7 lugares misteriosos do mundo. Rochas deslizantes foi um dos mistérios mais intrigantes do mundo, até que em 2014, finalmente surgiu uma explicação para o fenômeno. Se tratam de pedras de dimensões variadas, algumas com até 300 quilos encontradas no solo, com um rastro atrás de si. Mas isso sem qualquer intervenção humana ou mesmo animal. Elas se localizam em um lago seco nos Estados Unidos e depois de décadas intrigados, finalmente os cientistas conseguiram chegar a uma conclusão. Tudo era culpa de tempestades de vento e gelo. Estas conseguiam arrastar as pedras menores em cerca de 2 a 5 metros por minuto. Como é um ritmo lento, essa movimentação só poderia ser captado com bastante observação, ou, como no caso dos cientistas, através de um acompanhamento com uma câmera. Mas, no final das contas, apenas meio mistério foi solucionado, já que durante as tempestades não foi possível identificar nenhum tipo de mudança nas pedras maiores. Portanto, ainda resta algum segredo por trás deste lago seco no Vale da Morte. Ilha de Páscoa. No idioma nativo conhecido como Rapa Nui, é um local belo e isolado, localizado a 3.500 quilômetros da costa do Chile, no meio do Pacífico. É mundialmente conhecida por conta de suas estátuas gigantes, nomeadas moias, com tamanhos que vão de até 10 metros de altura e pesam até 80 toneladas. A ilha foi descoberta por um explorador holandês, que ao avistar as estátuas à distância, pensou se tratar de gigantes que habitavam o local. Como a população nativa foi praticamente toda exterminada e não há registros conhecidos, os significados dos moais foi perdido. Os moais, também chamados de Noak, foram feitos pelo povo Rapa Nui entre 1250 e 1500 e são mais de 887 estátuas que possuem 3 categorias diferentes a partir de seus detalhes. A teoria mais aceita sobre o que elas representam seria uma homenagem aos líderes mortos, pois as estátuas ficam posicionadas olhando para o interior da ilha, onde ficavam as aldeias. Stonehenge é um monumento que atrai milhares de turistas ao redor do mundo para o sul da Inglaterra, nas planícies de Salisbury, Wiltshire. É uma estrutura feita de pedras posicionadas em círculos, pedras estas que chegam a 5 metros de altura e pesam cerca de 50 toneladas. Ao que tudo indica, o monumento passou por mudanças ao longo dos anos, passando por construções em 3 períodos diferentes com espaçamento de 1 milênio entre o primeiro e o segundo período, em menos de um século até a terceira construção. A maioria dos historiadores afirmam que o objetivo da construção seria um modo de prever o nascimento do Sol e da Lua no solstício e no equinócio. Mas há quem discorde e apresenta diferentes explicações para a obra, mas ainda não há como saber com toda certeza qual era exatamente sua função. A Frota Fantasma. Por algum motivo ainda desconhecido, diversos navios são simplesmente deixados na costa de Singapura, abandonados sem tripulação nem explicação. Por isso, o local recebeu o nome de Frota Fantasma, contando com centenas de navios abandonados. Estudos apontam que o começo desse abandono em massa foi em meados de 1800, e isso levou a uma teoria simples de que eles haviam sido deixados por uma empresa que sentia os efeitos da crise global que aconteceu nessa época. Ainda não há explicação para como isso se iniciou,
Mas, ao que tudo indica, o número de navios continua aumentando através dos anos e, atualmente, o número de navios abandonados é maior que a soma dos navios norte-americanos e da Marinha Britânica juntos. Área 51. O lugar mais famoso em questão de teorias de conspiração envolvendo aliens. A Área 51 teve sua existência confirmada pelo governo dos Estados Unidos apenas em 1994. Entretanto, não é algo tão incomum, pois ainda hoje outras bases devem existir secretamente. É uma base militar localizada em Nevada e, segundo a CIA, os nomes verdadeiros seriam Aeroporto Romney e Lago Groom. Embora a própria agência de inteligência dos Estados Unidos tenha se referido a ela em um documento da Guerra do Vietnã pelo nome mais popular. Não se sabe exatamente o que a base faz, mas historicamente pode associá-la a desenvolvimento de aeronaves e armamento. As especulações foram o que a deixou famosa, associando o local a estudos secretos com OVNIs e ETs. Apesar de nunca ter sido dita propriamente como secreta, todos seus documentos são confidenciais. Linhas de Nazca. As linhas de Nazca são desenhos no chão de planícies desérticas de tamanho colossal e com proporções muito bem feitas, algo muito difícil de produzir sem uma visão aérea. Essas obras datam de 400 a 650 depois de Cristo, o que torna tudo impressionante por aparentarem muito complexos para serem produzidos sem a tecnologia mais avançada. A civilização de Nazca apenas retirava pedras vermelhas do solo, expondo a cor mais clara do interior e produzindo os desenhos que têm formas variadas e muito bem reproduzidas de animais como macacos, aranhas e aves. A teoria do porquê dessas produções, que é a mais aceita até hoje, é de que o povo fazia isso em agradecimento aos deuses. Como Nazca fica em uma região desértica, a população necessitava de bastante água e por isso fazia rituais religiosos pedindo por chuva, e assim teriam surgido as linhas de Nazca. Teoria bem lógica e palpável, muito mais fácil de acreditar do que o envolvimento de alienígenas, como algumas pessoas gostam de sugerir ao ver este tipo de feito. Amityville. Amityville se trata de uma cidade onde um acontecimento marcou a história da cidade e acabou por ficar famoso, inspirando até mesmo filmes. No dia 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr. entrou em um bar da cidade confessando ao dono que havia baleado sua família sob orientação de vozes em sua cabeça. Na casa de número 112 da Ocean Avenue estavam os corpos de seu pai, mãe, 2 irmãos e 2 irmãs, todos de bruços e com as mãos na cabeça. Ainda existe mistério sobre o assassinato, pois todos foram mortos enquanto dormiam e, mesmo assim, ninguém acordou com os disparos. Além disso, todos foram colocados de bruços antes de serem atingidos e nenhum vizinho ouviu os tiros. Um ano depois, novamente, a casa recebeu moradores que não ficaram muito tempo. Os novos moradores logo abandonaram o local, afirmando que ali acontecia eventos paranormais, como aparições, objetos que se moviam e outros fenômenos que estavam causando mudanças comportamentais neles. Por conta desses acontecimentos, a casa em Amityville é hoje a casa assombrada mais famosa do mundo.